Feliz Páscoa para você! Estamos na oitava da Páscoa e o evangelho de hoje, tirado do evangelista, que nos traz o caminho dos discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra produza em nós o fruto que ela nos anuncia. E qual é o fruto desta palavra? Veja que esse texto relata todo o itinerário batismal. Veja que na figura desses 2 discípulos de Emaús está a figura da humanidade que busca Deus ou que quer ter um Deus que resolva os problemas sociopolíticos e econômicos. E, no entanto, não foi para isso que Jesus veio. É claro que toda atitude cristã deve refletir nas posturas socioeconômicas da sociedade. Mas o eixo da salvação trazida por Jesus é tirar o homem da escravidão do pecado. Por quê? Porque se as situações de guerra, de violência, gera uma morte física, a morte das pessoas, o pecado gera a morte eterna para as pessoas. E é isso que nós temos que ter com muita clareza na nossa vida. E quando Jesus
vai ao encontro daqueles dois discípulos, ele vai com a definição de revelar para aqueles homens que o projeto de Deus era diferente do projeto deles, acerca do Messias. E aí Jesus então, caminhando com eles, e é isso que Jesus faz na história da humanidade, vem ao se encarnar no ventre da Virgem Maria, ele vem para caminhar conosco na nossa condição humana, frágil. Para quê? Para nos dar a conhecer a palavra de vida eterna. E quando Jesus vai explicando a palavra, aquelas pessoas, aqueles dois discípulos, começam a perceber que o seu coração está sendo iluminado. Isso culmina aonde? No partir do pão, ou seja, na Eucaristia. Toda a instrução na fé é para nos fazer experimentar o Cristo que se faz presente no corpo eucarístico. E aqui está a beleza. Depois que aqueles homens veem, percebem que é Jesus ao partir o pão, eis que Jesus desaparece. E aí eles percebem, Deus estava aqui conosco. Jesus estava aqui conosco. E é isso que a igreja anuncia durante toda a história. Jesus está conosco na ressurreição e, evidentemente, na Eucaristia, em todos os sacramentos. Que eu e você possamos perceber a presença de Jesus no nosso caminhar e também no partir do pão, na escuta da palavra e na convivência fraterna. De tal maneira que aqueles discípulos voltaram para Jerusalém imediatamente e lá souberam que Jesus também apareceu para Simão. Que Deus nos dê essa graça de cotidianamente nos encontrar com Jesus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz. Feliz Páscoa.